Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. E gente, não esqueça de curtir, compartilhar, seguir em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos com cortes no Instagram, temos no TikTok. Se vocês tiverem Amazon Music, é só pedir para Alexa tocar o podcast Leste Empreendedor, tá bom? Então, gente, vamos começar porque pedir pro presidente aqui segurar a mesa, aqui prender a mesa, porque o papo hoje, gente, o papo hoje vai ser muito bom, hein? Papo hoje, esperem só. Então, vamos lá. Meninas, como é que a gente vai começar? A gente vai rodar primeiro, né? Cada uma vai contar um pouco sobre você, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Depois que cada uma contar a sua história, a gente começa aqui com algumas perguntas chaves aqui para a gente poder desenvolver melhor, tá bom? Hoje quem está comigo aqui é a Vanessa Nunes, também faz parte do comitê, que é diretora da Editora do Leste. Fiquem ligados aí que a gente vai lançar a segunda edição do livro Mulheres do Leste, Histórias Reais. Né, Vanessa? Tá, primeira edição, né? Sucesso aí, a gente vai estrear. Estrear não, né? Vamos inaugurar, né? A nossa editora. Tem data já terminamos a primeira edição do livro, que vai ser agora no final de outubro, e já estamos lançando a segunda edição do livro, tá? Então, meninas, vamos começar. Pode começar com você primeiro, Andressa, e aí depois a gente vai rodando. Primeiramente, agradecer, né? Estar aqui hoje com vocês, mulheres tão incríveis, nessa roda aí de bate-papo. Meu nome é Andressa Almeida, eu sou fotógrafa, especialista em retratos de marca pessoal e de gestante, segmento família. Brevemente falando, né? Vivi uma transição de carreira. Eu sou pedagoga formada, tenho pós-graduação em gestão e mestrado em políticas públicas. Eu vivi um momento muito crítico de virada, enfim, de carreira, no sentido de que eu percebi que eu precisava ressignificar a minha vida naquele momento, por vários processos, principalmente a gente está aí um mês que fala sobre depressão, e eu vivi várias situações na minha vida que me fizeram questionar essa carreira acadêmica. E eu joguei tudo pro alto, e a fotografia me acompanha aí desde a adolescência. Inclusive, a fotografia foi instrumento de pesquisa dentro dessa minha linguagem acadêmica, no sentido de que buscar a visão sobre o mundo, sobre as coisas, e o que era realmente importante naquele momento para mim, desse processo depressivo, foi revelar o meu potencial oculto, vamos dizer assim. E a fotografia foi minha terapia, foi meu instrumento de transformação, e com isso se tornou minha missão. Despertar isso em mulheres, em gestantes, mães, empreendedoras que passam por esse processo, né, conflituoso, e que se perdem, né? E muitas vezes nesse caos que é a nossa vida, né? A constante movimento de você provar o seu valor para si e para a sociedade. Então, assim, hoje a minha principal missão se tornou construir, né, através da fotografia, uma linguagem de vida, de transformação, e potencializar mulheres dentro aí desse universo, né, que é lidar com o ser humano, né? Hoje, o meu principal movimento é trazer com que as pessoas percebam que a imagem, ela fala mais que 1000 palavras, em todos os contextos, né? E muitas mulheres acabam não se reconhecendo ou passando por uma visão reduzida do que é empreendedorismo. É apenas um arriscar-se em produzir um hobby que seja lucrativo. As pessoas não têm a mentalidade que empreender é libertador, e que esse empreender, ele vai muito além do que um simplesmente negócio. Empreender a vida, empreender as dificuldades, os desafios. E a gente, inclusive, se mobilizou já há algum tempo para criar grupos, como a gente até conversou aqui antes de abrir a roda, grupos de mulheres e mães empreendedoras, em São Gonçalo também, que é o Elas Empreendem. Então, assim,
quando a gente consegue perceber que é no coletivo que a gente ultrapassa barreiras e que a gente junto impulsiona um trabalho ou outro, independente de segmentos diferentes e os mesmos segmentos, porque existe uma linguagem de competição entre fotógrafos, que eu, no meu caso, no meu segmento, entre esteticistas, as pessoas têm uma visão reduzida do mercado. Muito pelo contrário, a gente, quando está numa mesa aqui de profissionais que são tão ricos e a gente pode desenvolver mais isso, percebe que a gente consegue crescer muito mais no coletivo do que individualmente, né? Então, assim, agradecer imensamente, que eu já sei que aqui vai ferver hoje, hein? Vamos lá. Primeiramente, também quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês, né? Maravilhoso. Eu me chamo Viviane Costa, sou psicanalista e mentora de inteligência emocional. Hoje, eu auxilio mulheres que querem empreender, porém sofrem na prisão do medo, sabe? Sofrem na prisão do medo, repetição de padrão familiar, o espelhamento familiar. Ela olha para a vida dela, ela acredita que ela não vai conseguir, porque ali ninguém deu certo. Então, ela acredita que ela também não vai dar certo. E aí, a Viviane começou trabalhando com as terapias, porém, com a história de vida da Viviane, essas mulheres começaram a se inspirar na minha história. Eu vou resumir brevemente quem eu sou. A Viviane foi mãe solo de 3 crianças. Eu sou uma ex-catadora de lixo que dormi 3 noites na rua, com 3 crianças pequenas. Eu tive que abrir mão dos meus filhos, porque eles já estavam sem nada para comer. E era só farinha e água que eu tinha para oferecer. E eu entreguei os meus filhos pequenos, à avó paterna, para que eu pudesse me levantar e seguir em frente. Então, toda mulher que adentra na minha vida, às vezes vivendo uma morte em vida, você pode, você consegue. Qual é o seu ponto de força? Essa força está dentro de você. E é isso que eu trago para a vida dessas mulheres. Eu fui filha de uma adoção fracassada, onde depois eu descobri que houve um roubo. Em 1986, eu vivi escravidão, onde eu sofri muitos maus tratos de todos os tipos que vocês possam imaginar. E foi exatamente por esse motivo que eu me casei aos 12 anos de idade e saí de casa muito cedo. Entrei em um relacionamento tóxico, abusivo, onde sofri várias agressões. Me separei e vim galgando essa minha jornada. Então, eu sempre passo para cada pessoa, para cada mulher que entra na minha vida, você pode. É essa transformação que eu entrego. Porque somos muito mais do que possamos imaginar. Todos nós. Todas nós, mulheres. Podemos chegar aonde quisermos chegar, desde que você não deixe o medo te aprisionar. Essa sou eu. Ai, que lindo. Ah, é muito Profundo. Forte, né? Hoje eu falo sem chorar, né? Mas nem sempre foi assim. Eu já tô aqui preparo. Hoje Ela eu tá falo se sem levantando pra dar uma brava nela. Hoje eu falo sobre isso sem chorar. Claro, hoje o meu choro é de alegria. Hoje eu posso estar com pessoas como vocês, não que somos diferentes, mas infelizmente, muitas das vezes, o meio de convívio, se libertar dos vícios de linguagem, não se entregar às drogas, à bebida, tudo isso requer muita coragem, muita determinação, muita força. Sim. Eu nunca usei droga. E eu lembro que quando eu dormia no banco da praça, muitas pessoas zombavam, né? Porque eu não me misturava, mas eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, eu tinha um propósito que me trouxe até aqui, a cada um de vocês. Meu Deus, Nossa, lindo demais. Cara, Forte, forte, forte. É isso. não tem como você não ajudar outras mulheres a serem tem como. fortes. Não tem como. Porque não, essa força que tem dentro de você... eu sou isso, não adianta. Eu sou acolhedora, sim, mas eu sou muito bora. Vamos. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, essas mulheres elas precisam dessa força. Sim. Verdade. Precisa, vem, vambora, levanta. A gente quer acolher, mas às vezes precisa dar aquela chacoalhada, bora, Sim. sabe? Para despertar, para acordar aquele gigante adormecido que existe em cada uma de nós. Eu Total. acredito muito nisso. Eu acredito nisso. E é isso que eu faço com amor, com carinho. Hoje eu tenho clientes e pacientes em Portugal, na França. Eu falei, gente, é isso. Eu tenho que falar isso para o mundo.
porque elas começaram a chegar até mim por indicação. Eu falei, não, eu não posso parar por aqui. Eu preciso falar isso para o mundo. E Certíssimo. aí, vim nessa jornada. Nossa. Gratidão. Você tá falando isso e o que eu tenho percebido, né? Uma palavra que a gente utiliza muito quando a gente fala de outras pessoas nos ajudar, né? Que é a palavra incentivar. Mas as pessoas entendem um pouco errado a palavra incentivar, porque acha que o incentivo é, vamos lá, isso aí, você consegue. Mas, na verdade, o incentivo, ele tem muito a ver com gerar desconforto. É o gerar o desconforto. Às vezes a pessoa ela não precisa de vamos lá, é um empurrão mesmo. Tirar da zona Porque de entra conforto. no ouvido e sai no outro. Nossa, já ouvi Eu tanto chamo de tem um termo que eu utilizo, né, que eu chamo de a fronteira do descontrole, que é aquele momento em que você tá, acho que todo mundo já passou por isso, que tá naquelas últimas que acha que já não tem mais saída e nesse momento surge ou uma ideia, uma oportunidade, alguma coisa. Na última, sabe? Naquele momento ali que você fala, gente, que isso? Não, acho que não tem saída. Depois, não, tem. Tem. Nossa. E aí eu falo da questão do incentivo, das pessoas incentivarem. A gente acha que o incentivo, às vezes, é só com palavras doces, com palavras assim, a palavra ânimo, né? De gente, não faz isso. Olha, você pode, tá? Fala, tipo assim, acorda, bora. Tem muito da questão do atravessamento, né? Sim. Quando algo que é dito te atravessa, aquilo ali vai gerar um desconforto que te move. Sim. Não é verdade? Sim. Então, assim, muito que ela falou assim, meu Deus, eu vim, todos nós aqui temos uma trajetória de vida profissional e pessoal de altos e baixos. Sim. Então, quando você percebe que os seus problemas não são tão gigantes assim, vamos dizer assim, que você vê outras realidades que te atravessam a um ponto de falar assim, peraí, gente... E eu acho que é isso que faz dar que certo. É isso? Na minha metodologia, é isso que faz dar certo. Porque elas começam... aí eu, tá, tudo bem, posso trazer uma particularidade minha? Olha, eu passei por... Quê? Você conseguiu? Aí elas... Sabe? Você inspira, né? Pela sua história, você inspira. Acorda. Às vezes precisa mexer no ego, catucar o ego um pouquinho, para usar o ego a favor de se levantar. Porque como ela tá falando, Pedro, é uma junção de coisas, sim. né? As palavras doces nesse momento não ajudam em nada. E realmente você precisa atravessar a pessoa, despertar alguma coisa nela para ela entender que você tem que mudar agora. É agora ou nunca. Exatamente, dá aquela virada de chave. Total sentido e total razão. Ele está coberto de razão. Agora, a história da Fernanda, que eu já conheço já, né? Mais ou menos, mas vocês vão ouvir que também é uma história impactante. Meu nome é Fernanda da Cia, sou de Niterói, tenho 40 anos. Hoje eu sou CEO da Lab Madeiras, que é uma empresa do ramo moveleiro em São Gonçalo, que tem 36 anos. Eu sou a sucessora, né? Trabalhei em outros locais antes e sou treinadora comportamental de alto impacto. Mas nem sempre foi simplesmente assim, como a sua história, a sua, a dela e muitas outras, né, que o Pedro traz à tona. E agradeço muito por estar aqui no podcast, por já ter participado também de palestras e quero participar de mais eventos do Leste, porque essa questão de falar dos seus desafios e como você passou por isso acaba incentivando os outros e você também se incentiva, né? Você se motiva quando você está ouvindo a história das pessoas. Porque cada momento é um momento. Tem um momento que você precisa ser chacoalhada, tem um momento que você precisa de um abraço, precisa ser acolhida. Só que eu já tive uma história também de muitas dores atrás. Nasci de família humilde, bem humilde também. E
Na época, assim, era tudo muito desafiador em casa. Então, meus pais tinham dificuldades pra gente conseguir se alimentar, né? Pra crescer. A vida foi passando no meio da história. Tive questões de autoestima. Tudo aqui se conecta, né? Vocês vão ver, nada é por acaso, né? Eu também sou treinadora sistêmica. Eu acho que tudo tem um motivo nessa vida. Sim. Então, tive muito problema de autoestima, que me levou a ser atleta fisiculturista em um momento, Já tive problemas com relacionamentos, tive 4 casamentos, na verdade estou no quarto agora, vai ser o último, né? E ele está aqui me assistindo, vai dar tudo certo, amém. Mas tive questões no trabalho, já trabalhei na HSBC, na Odebrecht, trabalhei em país muçulmano, né, pela Odebrecht, e passei por muitas questões também em relação a empresas altamente masculinas e ambientes masculinos, e você na liderança, tendo que lidar com tudo isso, né? E ter forças, e não chorar, e não ser fraca, né? Mas, ao mesmo tempo, teve um momento que eu realmente me perdi e acabei deixando essa força tomar conta de mim, de uma forma que eu também perdi a mulher que estava dentro de mim. Em um certo momento, eu me perdi de tudo. Me perdi porque eu já não sabia mais por que eu estava trabalhando tanto, tudo que eu estava fazendo, para onde estava indo minha vida. Quando eu me toquei em relação a isso, eu já estava assim, me afundando em dívidas. E cheguei a 150 mil de dívidas, mas ganhando bem no trabalho. Eu ganhava bem no trabalho, trabalhava muito, virava à noite. Só que por questões emocionais eu fui minando tudo em relação a parte financeira. Então, gastava, não sabia com o quê. Na época, eu era atleta, fui campeã brasileira 2 vezes na época. Mas o meu casamento, na época, estava indo por água abaixo e minha questão financeira também estava se embolando quando eu resolvi empreender em mais um negócio, em paralelo ao trabalho que eu já fazia. E aí, realmente, que o negócio chegou ao fundo do poço, né? Que eu estava com uma dívida de 150 mil reais, me divorciei, estava me sentindo horrorosa, tudo parecia cair, até que um dia, que eu queria ter falado para vocês, que eu acordei, de repente, linda, maravilhosa, e achei que eu tinha que mudar. Até que um dia um amigo meu veio me chamar para pedir ajuda. E quando ele veio me pedir ajuda, ele falou: Fernanda, pelo amor de Deus, você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu falo, ele, tô endividado. Cara, eu não tinha contado isso para ninguém. Até porque eu não queria contar, porque eu também não queria perder meu emprego, que eu era gerente financeira na época, né? Eu falei, eu também. E aí isso me bateu tão forte que eu falei, eu amo ajudar pessoas em tudo, seja com uma palavra, com um abraço, né? Eu falei, eu não consigo ajudar meu amigo, não consigo me ajudar, sendo que eu já passei por tanto desafio antes. Porque eu acho que falta às vezes a gente revisitar a nossa própria história também, né? Para tomar força. Exatamente. E eu acho que a cada vez que você conta a sua história, Em voz alta, né? Vocês acabam tendo mais força. E aí, na época, eu resolvi procurar meios para conseguir ajudar meu amigo a me ajudar. Encontrei um mentor na época, nem se falava de mentor, não tinha dinheiro para pagar um mentor. Parcelei a perder de vista. Só que, como eu era muito disciplinada como atleta, eu consegui realmente, em um ano, reverter minha dívida, virei investidora. E comecei a ensinar mulheres a saírem de questões financeiras desagradáveis ou poder se manter e prosperar. Isso aí foi a minha vida durante muito tempo, até que muitas empreendedoras se aproximaram de mim. Comecei a ensinar finanças para empreendedoras, porque eu acho que a gente precisa ser um canal. Sim. Todo desafio que a gente passa serve para alguma coisa. Acho que nada é por acaso. Verdade. Né? Então, seja questão de imagem, de relacionamento, questão financeira. Se a gente passou por esse desafio e superou, essa força a gente consegue impulsionar outras pessoas que, de repente, estão passando maior, né, por né? desafios. Total. E aí, comecei a ajudar muitas mulheres, queria ser um canal e dei treinamentos de finanças muito tempo, até que um certo momento começaram a me puxar para dentro das empresas. E como eu tenho 18 anos, né, de experiência em liderança, na verdade eu tenho MBA em finanças, especialização em neurofinanças, tenho um monte de treinamento comportamental, mas estou há 18 anos trabalhando com times dos mais diversos, tanto aqui quanto em Miami, quanto em Lisboa, quanto em Dubai. E aí começaram a me chamar para dar treinamentos corporativos para desenvolver líderes. E aí que eu mudei tudo recentemente, né? Que eu estou dando treinamento líder acima da média, e mais uns outros treinamentos corporativos para fortalecer os colaboradores, os líderes, para que as empresas prosperem. Mas não só falando de parte técnica, principalmente falando do CPF.
que está por trás do CNPJ. Porque qualquer CNPJ forte precisa ter CPFs fortes por trás. Exato. Então, a gente fala da técnica que é liderança, gestão emocional, Muito o seu legal. posicionamento, mas também falo sobre corpo, mente e espírito. Porque você precisa se fortalecer para que você seja uma pessoa melhor e para que você possa produzir um trabalho e desfrutar. verdade. Então, Total. hoje, meu foco maior está sendo esse, porque eu acho que Deus vai colocando a gente no caminho que Ele quer, no momento Sim. certo, né? Então, hoje eu trabalho com isso, mas sempre eu acho que a gente está em movimento, se reinventando e vendo outras histórias, o que a gente pode ser útil para as pessoas, né? Verdade. Então, é um prazer gigante. Muito obrigada por estar aqui compartilhando linda. também. E tenho certeza que vai ter muita coisa ainda para a gente falar aqui. Isso. Gente, que potência essa mesa, hein? É. Meu Foi o que eu Deus. falei. Linda. Agora, Vanessa, conta um pouquinho a sua história a partir do momento que você conheceu o Leste e todo o movimento. Conto, com orgulho. Conta primeiro quem você é, Bom. depois... Sim. Meu nome é Vanessa Nunes, né? Hoje eu sou diretora editorial do Leste e também trabalho com marketing digital, com branding, né? E voltando pro, né? Nossa. Bom, eu me conectei, fiquei olhando para você porque eu estava realmente ouvindo a sua história e relembrando quem eu era há 2 semanas, assim, digo exatamente 2 semanas antes de eu receber o convite de palestrar pela primeira vez no Leste. E me conectei com você no momento que você falou sobre contar a sua história. Né? No primeiro convite do Leste, eu falo isso para o Pedro, que eu fiquei surpresa, acho que como a maioria das meninas que a gente chama hoje, em por que eu vou contar minha história? O que eu vou falar lá na frente? Por que a minha história vai influenciar na vida de quem? Minha história tem esse poder todo? Ah, não vou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei com outras pessoas e todo mundo, não, Vanessa, sua história com certeza vai impactar na vida de alguém, por que não? Né? E primeiro momento, eu congelando lá na frente, literalmente, fiz toda uma palestra bonitinha, escrevi, e eu falei, cara, eu não vou lembrar de nada disso. Eu sei que eu não vou, e eu até chamei uma amiga para ir comigo, eu falei, cara, eu não vou lembrar de falar isso, nem o começo, nem metade, nem o fim. E aí eu peguei um trecho, né, marketing digital, né, eu falei, vou ler o pedido do Pedro de novo. E era o empreendedorismo me escolheu, né? E aí eu falei, cara, o empreendedorismo me escolheu. Não, eu tive que escolher o empreendedorismo por vários motivos pessoais, né? Que a gente já até falei muito aqui sobre a minha vida pessoal. E a partir daquele momento eu entendi que sim, né? O que eu falo quando eu vou chamar as meninas, sua história merece ser contada, não só uma, mas 2, 3 vezes em voz alta. Porque é nesse momento que a gente entende tudo que a gente passou, tudo que a gente superou, tudo que a gente quer. A gente passa, a partir do momento que a gente escuta a nossa história, a gente consegue vislumbrar um futuro que não existia. Porque é exatamente isso que você falou. A gente esquece da nossa história, de tudo que a gente conquistou, de tudo que a gente enfrentou. Então, escutar ela em voz alta, e depois, quando eu fiquei ali ouvindo a minha história, o pouco que eu consegui contar, eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou agindo assim? E aí, bom, de lá para cá, 2 semanas depois, o Pedro me fez o convite para participar do comitê, né, da Elite Criativa, que hoje eu tenho muito orgulho com as meninas com o qual ali eu faço parte, né? E assim como nós aqui somos mulheres também de potências incríveis, de mentes surreais de criatividade. E, bom, hoje como editora, né, eu escrevi um livro antes de ser chamada para ser diretora editorial, O Peso de Escolher a Si Mesmo. Nossa, legal, não. Porque exatamente por Nossa isso que eu sorte. estava conectada com você enquanto você falava, porque nós mulheres esquecemos muito de escolher a nós mesmas nas nossas escolhas, né? Sempre pensam em Sempre tudo, pensando nos em todo outros, mundo, menos em si. né? E aí até o Pedro me fez um questionamento. Ele, você já pensou em você? Eu vejo tanto você falar sobre tudo à sua volta, mas vejo pouco você falar sobre você, sobre escolher a você. Então, exatamente, eu falei, cara, minha história é surreal. Quantas vezes eu escolhi ajudar uma outra pessoa, uma irmã, um amigo, uma amiga, meu filho, né? A gente se doa para os nossos filhos, não, a gente aprendeu a ser isso como mãe, né? E aí, muitas vezes, eu não tinha essa percepção. Em algum momento, eu posso não escolher meu filho dessa vez e me escolher?
Eu posso, nesse momento, não fazer uma escolha para o bem do meu filho, fazer uma escolha que vai fazer eu ficar bem, para ele ficar bem. Então, a gente tem essa percepção de que, certas vezes, a gente tem que escolher a gente mesmo para fazer o outro ficar bem, né? O Bernardo, eu tenho certeza que 2 meses para cá eu sou uma mãe muito mais alta astral, muito melhor, muito mais presente, obviamente, pelo empreendedorismo, né? Porque antes eu trabalhava como CLT, não tinha esse momento com ele, essa gestão de tempo com ele, eu não tinha. Então, estar no Leste hoje, eu já falei isso, vou falar e vou continuar falando, que para mim é como se eu estivesse no paraíso, assim, literalmente, porque é importante para mim, assim como ele me impactou, como as meninas que trabalham comigo me impactaram, conseguir impactar outras mulheres e fazer isso que você faz, elas entenderem, não, a sua história merece ser contada, você tem que contar a sua história pelo menos uma vez, falar em voz alta, né? E ter orgulho de quem você é, porque você chegou até aqui, né? E eu fico abismada como ainda tem mulheres que acham isso. Não, eu não tenho que falar nada, eu não tenho sobre o que falar. Mas eu vou te falar, eu mesmo com essa minha história, com essa trajetória, até algum tempo atrás, eu achava que o que eu vivi não era nada. Eu não tinha coragem de falar para as pessoas. E aí, quando eu peguei uma cliente morte em vida, eu falei, isso não é ético, porque você segue aquele padrão de ética, né, profissional. Isso não é ético. Não, eu preciso falar. Deixa eu te falar uma coisa, posso te falar uma particularidade minha? E aquilo transformou, mas eu também não do tinha. processo, né? Exatamente, mas eu não tinha. Eu achava que minha história era uma bobagem, Exato. que ninguém queria saber, que isso não ia fazer diferença. Na vida de quem, ajudar quem. Que ninguém tá nem aí. Mas... Inclusive, participei de podcast que eu chegava, eu quero falar a minha história. Ninguém quer saber da sua história. Fala o que você faz. E eu fui castrada de falar o que eu queria, porque ninguém quer saber da sua história. Mas isso, o movimento, quando eu idealizei o Leste, foi justamente para dar voz às mulheres que muita gente e elas próprias achavam, né? que achavam que não seria interessante ou que não poderiam falar. Tipo, como assim? Mas por que eu? Então, eu não estou atrás de quem tem muitos seguidores, quem é famosa, quem não é famosa. Porque muitas vezes, chegam e falam assim... reconhecer, né? Chegam e falam assim para mim, Pedro, chama fulano, ela tem 300 mil seguidores. Desculpa a expressão. Foda-se. Para mim não é interessante. Isso, tá? O Pedro é literalmente isso no meio da E aí, sabe por quê? Porque foram tantas e tantas e tantas mulheres que eu vejo, por exemplo, mulher que nunca palestrou, nunca fez oratória, o desabrochar, nunca tinha feito oratória, nunca tinha feito... É lindo. Nunca tinha feito nada, chegou ali na frente. Aí, uma até há pouco tempo meu que eu cheguei e falei assim, gente, essa menina aí deve... deixa eu olhar se é ela mesma. Porque a primeira coisa que você pensa, fala assim... Ela falou, não, eu nunca tinha falado na frente. E ela falou como se tivesse uma oratória... né? Treinadíssima, treinadíssima. Não e ela falando, e a emoção e tudo. É um talento. E aí, você sabe o que aconteceu? Ela foi chamada para palestrar em outro local, porque viram a palestra dela... E ela chegou e falou assim, gente, agora estão me chamando para uma outra palestra e mudou o perfil dela de perfil tal para agora /palestrante. Que legal, gente. Sabe? E é muito bonito isso. E aí tem uma outra, inclusive, que ela me chamou para eu poder participar da palestra dela, que ela falou assim, é a minha primeira palestra, inclusive minha primeira palestra paga. Que vão me pagar para palestrar. Eu queria, e ela muito sem graça, tipo assim, eu queria muito que você fosse lá, porque foi graças a você. Ai, meu Deus, foi graças a coração. você, que eu queria muito se você não se incomodar, eu sei que é longe e tal. Não tinha nem como não. Mas, cara, se eu tiver alguma coisa, eu tenho desmarca. Isso é missão de vida, querido. Então. E aí, o que eu acho mais importante nisso é justamente dar essa voz, e o que a gente quer trabalhar é em cima da autoestima delas, sabe? E por que eu falo autoestima? A gente conseguiu fazer no Noi de Caraí, né? Ali, e a gente tem um cheirinho bom. E por incrível que pareça, tem muitas mulheres que não querem ir no Nós de Caraí palestrar porque não se acham pertencentes de estarem palestrando ali. Eu vi muito isso já há algum tempo. Sabe? Que não quer. Mentalidade, né? Não quer e fala assim, não, eu palestrar num restaurante refinado assim, tipo assim...
Prefiro no cheirinho bom. Tem que Prefiro botar no cheirinho bom. E aí não. a gente até... É uma entrada, né? E aí de lá elas Aí conseguem. eu falo assim, qual que vocês preferem? Vocês preferem... você prefere aonde? Para estar ali no cheirinho bom ou no nóia? Não, no cheirinho bom. Porque não se acha de pegar no microfone, que lá no nóia, lá no... Cheirinho No bom cheirinho bom é não roda precisa, de porque é uma conversas, roda né? de conversa, é menor. Lá no NOI é um espaço para 100 Microfone. pessoas, que é microfone, então tem toda uma estética, né, de restaurante e tudo. E aí é justamente isso. Eu vejo a evolução de algumas que, inclusive, sempre estão, sabe, que sempre estão indo. Infelizmente, tem algumas que desistem antes mesmo de ir, porque desistem. Sim, tem crença limitante, tem Todas aquelas dogma que você vê, a gente paralisa. seleciona um talk de 15 minutos, de 10 a 15 minutos, coloca ali de 15 a 20 mulheres. E aí a gente sempre coloca umas 5 a mais, tipo 25, porque a gente sabe que umas 7, 8 vão desistir até lá. E desistem. E desistem mesmo. E somem, deixam de seguir. É a Já questão teve de gente que- mentalidade mesmo, as já pessoas teve não se gente sentirem que me pertencentes Teve àquele gente que movimento. me bloqueou para eu pegar o feedback e falar assim, olha, você vai amanhã, tá? Me bloqueia Por de vergonha, gente, de né? Não vergonha. sei o que dizer, não Teve sei uma que desculpa demorou dar. 4 meses para poder ir, que já tinha sido chamada, aí foi, assistiu, aí ficou aquilo. Não, eu acho que agora vai. Por isso que junto, a gente tem um comitê, né? Dentro do Leste a gente tem diversos comitês, e um dos comitês é um comitê de saúde mental, que justamente a gente vai começar a trabalhar a partir de agora de outubro, junto com as outras profissionais, de quando a gente selecionar, fazer um pré-acolhimento Legal. para saber como é que... E aí, qual é a sensação que você tem e tal? Teve meninas que no dia da palestra paralisaram. E como a gente tem pelo menos umas 2, 3 psicólogas que sempre vão nos eventos, falei, fulana, vai ali, conversa com ela ali. E aí, vai ali, conversa. Não, agora eu tô melhor. Teve o último, que inclusive a menina, ela tava literalmente tremendo. Ela tava tremendo pegou ali, foi lá. Não, agora eu tô mais tranquila. Porque parece que não, mas para elas é uma crença limitante tão grande Sim. que aquilo ali é uma quebra de que a gente fala assim, nossa, como é que pode? Por assim, isso não se é- torna tão importante esse movimento do Leste, né, exatamente. para as pessoas. Por isso que ela te convidou para a palestra, porque é um marco. Sim, para ela na vida é da uma- pessoa, pra né? muitas pessoas são só 10, 15 minutos ali, não. Mas para outras é um Exatamente. destravar na sua vida. Por exemplo, tanto É uma para você. mudança de Por vida. exemplo, tem muitas que têm poucos seguidores, então acham que justamente por ter poucos seguidores não merece. A questão não é seguidor. Se não A é... questão, a gente sabe disso, que a questão não é os seguidores. Essa semana eu ouvi algo muito que me impactou, né? As nossas histórias, elas, para serem potencializadas, elas têm que se tornar testemunho. Isso para mim foi muito forte. O testemunho, ele transforma, Sim. né? Você move o outro com a sua realidade de vida. Independente disso. Hoje eu falo, né? Por que a fotografia, ela transformou a minha vida ao ponto? Porque eu vi o processo de depressão, eu engordei, eu cheguei a pesar 117 quilos. Nossa. Eu decidi fazer bariátrica, decidi fazer vários processos. Nesse período do meu sobrepeso, várias doenças, eu me realizava na outra mulher. Eu fazia de tudo para que essa mulher... E eu? E você? Eu atrás da câmera. Né? Então, assim, a minha realização naquele momento, naquele período, foi te desabrochar. Mas e eu? Eu vivi um processo de aprisionamento. A minha vida e a minha trajetória é um testemunho. Quantas outras mulheres se aprisionaram num processo depressivo de se anular ao ponto do que a felicidade do outro é mais importante do que a sua própria felicidade. Sim. A gente tem o ruim poder de se mascarar, né? Sim. De se esconder através das nossas dores, das nossas cicatrizes, do que estamos passando. Consegue, às vezes, até transpassar que você... Não, tô bem. Tô vivendo uma fase ótima da minha vida. E quem trabalha com rede social aprende isso como ninguém. Exato. Agora, aproveitando esse gancho para perguntar para cada uma de vocês o quanto vocês já precisaram
dizer que estavam bem não estando. Fernanda, pode começar, Fernanda. Todos os dias. Não tem como contar. Não cabe nas mãos. Não tem como contar, porque assim, principalmente quando eu comecei no meio corporativo, né? E, enfim, desde criança, eu acho que a gente aprende isso quando a gente passa dificuldade. Porque os pais, inconscientemente, você Sim, pode falar claro, melhor do que com eu, certeza. inconscientemente querem fazer com que nós sejamos pessoas fortes. E para Sim. isso, pessoas fortes não reclamam, tá tudo bem, não choram. porque Agradece pelo que A tem. gente Já já ouviu começa por aquela aí. frase, engole o choro? É todo mundo, né? Então já começa por aí. Mas assim, no meio masculino, né? Corporativo. Sim. Trabalhando em banco, trabalhando em construção civil, trabalhando no país muçulmano, passei por muito. O patriarcado fala muito Fala. forte, não dá voz e poder a nós, mulheres. Não tem como. E assim, outras tantas coisas no meio do caminho, inclusive relacionamentos tóxicos que eu já passei, me fizeram fazer isso. Só que depois que eu descobri que a questão de mostrar a parte que eu sou humana e que eu também tenho os meus dias que não vão estar tão bem, né? Mostrar, é como se fosse mostrar não a minha fragilidade, Mas que tá Mas- tudo bem não estar bem. que está tudo bem não estar bem de Exato. vez em quando, e que a gente pode pedir um apoio, né, dependendo da situação. É claro, como CEO hoje, eu não posso demonstrar certos tipos de fraqueza para o meu time, não posso. Sim. Mas eu posso falar às vezes, olha, hoje não tá tudo bem por isso, isso e isso. Vamos conversar amanhã? Ou se não, olha, disso eu não gostei, daquilo eu não gostei. Só que hoje eu uso muito mais a questão de poder falar para as pessoas, olha, eu também não tô bem, tá tudo bem com isso, como você falou. E amanhã vai ser um dia melhor. O que que eu posso fazer para sair desse estado o mais rápido possível, né? Que artifícios eu posso usar, que eu estudo muito neurociências, para sair disso mais rápido. É uma música boa, é uma meditação, é uma oração, é ligar para uma amiga e pedir ajuda, porque hoje eu faço muito isso. Nem todas as empreendedoras fazem isso, né? E por isso eu acho muito importante esse movimento de vocês, para as pessoas entenderem que as mulheres elas podem se ajudar, mulheres e homens, mas eu acho que as mulheres que ficam mais tempo Sim. travadas com isso, que a gente pode se ajudar, e pode ser no mesmo segmento, pode ser em segmento diferente. Às vezes, uma palavra que uma mulher fala, Exatamente. Sim. não, beleza, te entendo, mas bora, Bora sacode, acordar, acorda. Então, hoje eu peço ajuda. Eu não pedi. Não pedi. Foi um entendi. processo que eu aprendi e com isso eu me senti mais leve. Poder pedir ajuda, poder falar e poder me expressar com as pessoas corretas. Isso que eu ia falar, Ajuda sentar-se à mesa, à A mesa mesa- certa. Sim. Né? Eu percebi, eu participo de vários movimentos, né, de empreendedores, e eu até comentei com o meu time, né, com um grupo de empreendedoras que trabalham comigo no estúdio, maquiadoras, enfim, auxiliar de fotografia e tudo mais, o quanto que o leste é acolhedor. O quanto que eu elogiei imensamente para muita gente, porque assim, o fato de você estar num grupo de empreendedoras, às vezes, de antemão, você sente assim, há uma competitividade. Eu ia falar isso. Quem tem mais sucesso? Não seguidor, sucesso. E que perspectiva de sucesso é esse? Então, eu achei lindo o acolhimento, a forma com que é conduzido cada palestrante, independente da profissão Exato. ou status, Sim. né? Como que você tá? Que bom que você está aqui. Gente, que projeto lindo. Sim, Porque a gente É muito não legal. vê isso em qualquer Não. lugar. Não vê. E a gente quebra Não essa vê. rivalidade, A gente né? quebra, A gente, nos nossos eventos, tem 3 fotógrafas, 4 Sim, pessoas lindo, que trabalham lindo. com Todo marketing. mundo, né? E É, o pós exato. também, independente do Sim, que você claro. falou. Cara, Sim. que legal, parabéns. Esse parabéns, gente, eu fiquei assim, cara, que lindo, que lindo. Por isso que eu falo que você estar no lugar certo, às vezes é o super importante. start virada, um marco na Exato. vida de qualquer pessoa. Sim. Primeiro Faz tem toda a a re- diferença. Primeiro tem a revista, que inclusive tem gente que já me pergunta quando eu faço. A gente agora, quem tá fazendo agora é a Vanessa, né? E a gente chega a olhar assim, porque primeiro eu peço uma descrição, dou uma olhada no Instagram, porque tem muita coisa no Instagram da pessoa, às vezes, porque ela não consegue, às vezes, dizer quem ela é. Se ver, né? Alice começa a se ver. E aí eu começo a procurar sobre ela no Instagram, sobre os posts, então vou vendo. Cada vez mais vou. E aí, quando a gente faz a matéria sobre ela na revista,
E não foi uma, não, mas foram diversas. Eu falei assim, gente, essa sou eu? Ah, é sempre assim. Sim. Gente, eu adorei quando ele escreveu. Eu falei, meu Deus! Essa sou É bem eu. legal. Ele é bom Teve mesmo. teve uma que ela me mandou um áudio. Tem há uma semana chorando. Ah, que lindo, gente. Chorando. Ela, nossa, eu falei assim, você não sabe como isso melhorou não só o meu dia, como o meu autoestima. E por acaso, hoje é meu aniversário. Ah, Ai, que presente, hein? É. eu posso te Exato. fazer uma pergunta? Eu sei que Posso. você é um entrevistador. Mas já que a gente tá batendo papo, Sim. eu sei que você tem muitos desafios também, né? Pra conduzir tudo isso. Primeiro, pra conduzir tantos Tantas mulheres. eventos, mas principalmente conduzir tantas mulheres. Hoje Não, na mas equipe... hoje ele já se adequou já. Ele sabe que Hoje a gente você, que manda a nele. Fernanda, quando foi no primeiro evento, era só eu ano passado, em outubro. Caraca, Era só- tempo, Era tem que só- renovar Era essa só vida. eu quando ela É foi verdade. no primeiro. No primeiro. Hoje na equipe são 29 mulheres. Olha, Mulheres na liderança. Gente. Mulheres que nunca imaginaram que estariam de frente de algum negócio, de alguma O coisa. delegar é importante, né, gente? Isso é E vou prova, te falar, o crescimento. eu sou centralizador. Eu imagino. Então, por isso que eu chego e falo pra ela: ó, Pedro, nem fala comigo o que vocês querem, pelo amor de Deus, façam. Façam, porque eu já sei que eu vou querer dar pitaco, entendeu? Mas pode mas vou perguntar, te por fazer a favor. pergunta, porque deve ser desafiador. O que hoje mais te motiva a continuar? Eu acredito que seja essa questão das pessoas que você Das vê mulheres. desabrochando, né? Sim. E mudando, mas assim, quando que você parou pra pensar nisso? Tipo, vou juntar uma mulherada e vou começar a fazer com que elas se enxerguem. Então, mas Quando foi esse start que eu não soube? Mas foi completamente, não foi proposital. Porque eu já contei isso em alguns locais. Eu só queria fazer um podcast de empreendedorismo Só queria. aqui da região. Era só uma coisinha. Ano passado, eu só queria fazer um podcast de empreendedorismo. Só. Comecei a chamar homens e comecei a chamar mulheres. Empreendedoras daqui da região. Por isso que era Leste Empreendedor, porque na nossa região, Leste Fluminense. Eu já estava pensando nisso de dar voz a pequenos empreendedores. Eu já estava pensando nisso. Só que eu chamava os empresários homens e não aceitavam o meu convite para ir no podcast. Só quem aceitava eram mulheres. Aí eu falei assim, tá, então vou ficar chamando só mulher. Até melhor, porque mulher tem... porque assim, homem não foca tanto em rede social. Né? Só se ele de fato trabalha nisso. Por exemplo, você tem rede social? Você tem muitos seguidores? Não. Você posta foto sempre ou story sempre? Não. E o Will? O Will cara é de força. Não, e você. Mas são o dois pessoal dele não âmbitos conta. diferentes. E o pessoal dele não conta. Ainda nem E o usa mais o pessoal pessoal, viu? Ele nem usa o pessoal. Então, assim, aí foi onde eu percebi. Aí eu falei assim, cara, vou fazer um evento. E aí eu tive uma ideia, foi gerando essas ideias, foi quando eu falei assim, cara, sabe o que eu posso fazer? Por acaso, eu estava pesquisando no YouTube e estava vendo TED Talks. Aí eu falei assim, e se eu der oportunidade, tipo assim, vou chamar vários empresários que não costumam palestrar ou falar e contar um pouquinho da sua trajetória. Em vez de ficar falando trabalho, porque você vai em rodada de negócio, todo mundo fala de trabalho. Ou do produto apenas. É o do produto. Eu falei, e se falar da própria história de como chegou até ali, mesmo sendo pequeno? Sempre tem uma história. Comecei a chamar homem, mulher. Homem, mulher. Quando chegou na 8ª mulher, que eu chamei porque os homens tinham negado, eu falei, quer saber? Empreendedorismo feminino. Pronto. Vou focar nisso. Você sabe que a mulher, ela se coloca mais à prova Sim. Sim. publicamente. Aceita mais desafio. Não, mas isso é porque Sim, sempre se colocou a ideia de que o homem arrisca mais, que o homem isso, aquilo. Mas nesse movimento eu fui percebendo justamente hoje com o empreendedorismo feminino, a mulher ela tem uma questão mais com a estabilidade, mas elas têm se colocado muito mais à prova. Elas estão quando elas veem que não tem saída, tanto que a gente vê que, infelizmente, são 86% dos homens que se matam, né, que cometem suicídio,
E você vê que são 14% só das mulheres. Então, o homem ele chega num momento que ele... Não vê Gente, mais não saída. tô vendo mais sentido. E aí, acabou. Isso é E as muito mulheres forte, se né? reinventam. Como eu ouvi essa palavra que eu gosto, é a ressignificar. Ressignificar. Eu Nós acho mulheres somos, na verdade, como uma fênix. É. Nós estamos sempre renascendo. Sim. Caiu, vamos limpar aqui, levanta, respira. Até mesmo porque a grande maioria é pai e mãe. Sim. Então tem que dar conta. E aí a gente está sempre renascendo. Eu sou fruto de uma mãe que teve que criar 3 filhos, porque o meu pai, eu não tenho vergonha de falar isso, meu pai fugiu do país. Fugiu do país e deixou. E então eu fui de uma renda onde eu estava bem estabelecido, tinha diversos privilégios que não costumavam a ter. E do nada, com 10 anos, fui a 0. Porque minha mãe não trabalhava. Então, minha mãe ela teve que se virar com 3 crianças, sem ajuda, e agora vamos embora. Entendeu? Uma mulher. Entendi, você cumpre missão, propósito de alma. O seu propósito é de alma. Esse chamado, a sua alma anseia por isso. E é por isso que dá certo. Sim, por isso que dá certo. Mas eu sei, isso daí eu já disse em alguns eventos. Em todas as situações que aconteceu, todas as situações em que eu estive em uma... Como é que eu posso dizer? Em uma situação mesmo muito difícil, foi sempre uma mulher que meio que me resgatou. Olha, Foi uma mulher de... Eu falo Então, que nada por acaso, por exemplo, né? numa empresa que eu... Isso é forte, isso é. Numa empresa, quando eu trabalhei, que eu já estava até um pouco desmotivado, há muitos anos atrás, que estava desmotivado, e aí foi justamente porque eu tinha sido promovido, eu não esperava essa promoção, estava contratando, para você ver, né? Estava tentando contratar homens para ser da parte administrativa para poder me ajudar, não estava dando certo, tanto que eu fiquei conhecido como Senhor Demite, porque eu não ficava nem uma semana comigo, porque elas sabem que eu sou muito agitado, né? Muito. Sou muito agitado, então assim, não conseguiam me acompanhar. Aí contratei a primeira menina, tava indo bem. Contratei a segunda menina, tava indo bem. Gente, startup, ó. Quando foi na 7ª menina, aí os 2 senhores da empresa, os 2 fundadores da empresa falaram: Pedro, chega, né? Agora chega. Aí eu falei: só que você não olhou que de 500 mil de faturamento a gente pulou para 7 milhões em 6 meses. Legal, Uau. parabéns. Sabe? Uma startup que foi vendida, que ficou entre o ranking das 100 melhores startups da América Latina e que foram 7 mulheres que ficaram ali, ó, trabalhando ali. Então, por isso que eu falei que foi sempre uma mulher. E isso foi uma coisa muito intrínseca, tá? Foi uma coisa de percepção que eu não que eu simplesmente não notei. Quando eu fui ver, gente, olha o movimento. Mas o Pedro tem esse poder mesmo com a gente. Digo não só por mim, mas por todas as meninas que ele tem colocado ali nos comitês. Ele consegue dar ressignificação aos nossos caminhos. que lindo. Ele consegue. Isso é muito Aconteceu isso comigo, ele conseguiu fazer isso Isso é comigo. muito lindo. Né? Eu sou muito grata a ele sabe disso. A gente troca figurinha todo dia. E ele consegue trazer esse sentido para todas as mulheres, nem que seja por um momento, sabe? Ele consegue mostrar, ele consegue literalmente fazer isso que você falou, atravessar a gente. E mostrar em algum momento, não sei se pode xingar, não vou xingar. Eu? Né? Mas ele consegue Pode, falar, porra. não, você é foda. E ele consegue, não, olha como você é foda, olha a sua vida, olha o seu passado, vamos fazer aqui. E ele não é só a pessoa que fala, não, vamos fazer, não, peraí, vou te ajudar, não. Ele mostra, não, você vai fazer isso aqui. Ele é literalmente um mentor ali da gente, sabe? Que ele consegue ressignificar os nossos caminhos. É isso que você faz, cara. É o que eu falo Você assim. ressignifica a gente Mas- ali. Mas a questão da rivalidade que vocês estavam falando, não vou dizer que não tenha. Mas isso tem entre Em homens qualquer também. lugar, Cara. O único problema da rivalidade feminina é que já começa já no primeiro olhar.
Ah, meu Deus. Tipo, o Já santo começa- não bateu. Meu santo não Começa o primeiro bateu. olhar, vamos ver se combinou aqui, combinou ali, peraí, já começa assim, homem não tá muito... Existe uma briga de ego, testosterona às vezes, sim, mas da mulher já logo de cara pra ver, ih, não gostei do corte de cabelo dela. Sabe que a É mais mulher, ou menos ela assim. ressignifica muito isso. Sim, sim. Porque às vezes o primeiro olhar você não gosta daquela pessoa. mas Depois passou, começa a conversar igual. você Exatamente. Pela confiança. pessoa. Não, e exatamente. Pela história da Só pessoa. que eu faço o máximo possível para que dentro, inclusive, da equipe, que são quase 30 mulheres, todas estejam muito bem conectadas. Que loucura. É. Todas estejam Mas ele muito... consegue, Não, tá? mas- Ele consegue. Mas ele a consegue. primeira... Não, mas ao primeiro sinal de rivalidade que eu vejo, eu tiro. Eu Você não tiro. conversa? Não, Não. eu tiro. Não, você conversa- eu tiro. Vamos conversar, Não, peraí. A gente olha tá só, aqui de não, porque assim, eu acho que existem pessoas com problemas, Sim. existem pessoas problemáticas. Exato. Pessoas problemáticas eu não converso. Exato. Eu Mas não ele é bem- Não dá pra conversar com pessoas problemáticas. Dá pra conversar... Porque tem, às vezes, pessoas que você percebe que tem ali uma questão de... Principalmente quem é do mercado corporativo. É Tem ali... Eu tava conversando até com a Tatiana há pouco tempo. Porque assim, quando você vai pro corporativo, principalmente a mulher... Você sabe disso, as mulheres sabem disso. Parece que você tem que mostrar 5 vezes mais que Mas você é foda. Você cria uma armadura enorme. Gigante pra Eu desfazer isso depois. eu acho que a Fernanda deve conhecer, não sei se vocês conhecem, um cara chamado Roberto Chinichique. Ele é bem antigo dessa parte, né? E eu lembro até hoje ele dando treinamento para mulheres, ele falando assim: mulher, se você quer impressionar na empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar números. Mostra financeiro. Do momento que você ataca, ó, a gente ganhou tanto, e aí a pessoa, opa, mas é isso. E aí tem algumas mulheres que já apareceram, que são dessa parte corporativa, que tudo olha a competição. E eu já falo, olha, calma, a gente não tá aqui para competir. E aí o pessoal fala, mas como? Porque você é homem e tal. Mas é justamente por eu ser homem e eu mostrar para elas que eu não tô aqui para tentar ser melhor, tanto que eu não apareço. Se você for ver, eu abri no Instagram agora, quando todas as fotos que tem, vê se eu tô lá. Eu não tô lá. Eu não tô. Tiram todas as fotos, todas as mulheres. Eu que tiro a foto, né? É ele que é o fotógrafo. Eu que tiro a foto, não, porque tem outro que fala, está querendo aparecer, tá? Eu falei assim, não. Eu não tô querendo aparecer. Porque tem uma questão da liderança que eu falo, porque existe uma diferença entre até você estar aqui na liderança, né? Aí você tá aqui e falar, meninas, vamos. Eu prefiro esse tipo de liderança aqui, ó. Vocês conseguem. Eu tô atrás. E eu estar atrás delas impulsionando. Beleza. Eu não preciso estar na frente ali dizendo, me seguem. Não, eu sei que vocês podem. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Sim, total. O que eu tô Mas é querendo porque dizer. também fica muito claro, né, incisivo ali. Até quando ele Ai, vai gente, tá chamar. falando muito de mim. Vamos mudar Até de ele assunto. chamar nós mesmos, que não é esse o propósito do Leste, né? Não é esse o propósito do movimento, ter rivalidade entre nós. Não, a gente está ali para se ajudar e ajudar outras E mulheres. vocês não sabem o poder que vocês têm quando vocês estão unidas. Acho que é muito. Verdade. É no Concordo. coletivo Olha- que Está gente- começando a ver Olha- isso. É, no Mas coletivo que a a gente conversa nas transborda. empresas sobre isso, união, comunicação, Sim. entender que todo mundo faz parte de um todo Isso, e só assim exato. a gente Sozinho, consegue ninguém Nós resultado. temos cresce um único sozinho. propósito, Exato. né? Não, mas E- eu digo o poder feminino. Feminino. Feminino quando todas estão juntas. São muitas Eu vou- cabeças pensantes É. ali que a gente 80% consegue das revolucionar, líderes da né? empresa Eu são quero- mulheres. Você Ai. sabe que os maiores marcos da minha trajetória foram os períodos que eu tive mais dificuldade, que eu levantei a cabeça, eu falei, eu preciso estar com outras... Eu busco... É os períodos que eu tenho mais dificuldade emocional na minha vida, eu busco estar assim. Estar em network, estar em roda de conversa, estar com outras pessoas. Vocês não têm ideia. O Pedro não tem ideia do que ele está fazendo hoje É. na minha vida. Depois ele vai saber. Tá.
Queremos saber. Eu cheguei aqui 1 hora antes, eu participei de todas as falas que foram ditas, o quanto aquilo ali, Deus fez assim, vai mais cedo. Sim. Esteja lá. Nada. Mas foi por isso que eu falei, não, pode entrar. Por isso que eu falei que podia entrar. Mesmo com tudo, com todos os processos que você está vivendo, esse é um direcionamento. Por isso que eu falo que isso é tão importante. A história, ou seja, o testemunho dessa pessoa aqui, o quanto isso nos atravessou e Aí o quanto a gente vai levar para casa. Não, você me emociona. Porque Mas muitas por foram as verdade. vezes que disseram assim, não importa. A sua história não importa. Importa muito. E aí, quando ela vem e fala assim, aberto, isso me emociona. Mas você impacta. Impacta, Claro. impacta. Como? Mas emociona. Agora emoção. quero aproveitar uma pergunta para vocês, para cada uma responder. O que cada uma de vocês lembrem de quando vocês tinham 18 anos. Agora, vocês acabaram de se teletransportar e foram encontrar o eu de vocês de 18 anos. E ela tá pedindo um conselho. Vai, Andressa. Meu Deus. Seja forte, corajosa. Diante de todas as adversidades, não se perca. Acredite que mesmo que você tenha passado uma infância de que as pessoas falem que você tinha um mundo particular e que vivia no mundo da lua, profissionais da área de educação falando que tinha dificuldade, déficit de atenção, você se tornaria uma pessoa extremamente criativa, potente, e que esse mundo da lua me faz levar para outros mundos e me faz transformar aí a vida de tantas pessoas. Você não tem noção de onde é que você vai chegar. Uau. Sai daí. Esse não é e nunca foi o seu lugar. Você... Arrepiante. Pode falar antes que eu terminar dela. Não, gente, é porque é olhar assim para um passado de muita escassez, de muita fome. E hoje poder viajar, entrar nos restaurantes, assim, isso é uma particularidade minha, que teve um momento que eu tive que esperar o cachorro terminar de comer para que eu pudesse comer. Então, olhar para frente, gente, é realmente não ter noção do quanto somos poderosas. Lindo, lindo, lindo. Somos muito poderosas. Calma aí que a gente tem que respirar. Como é que... Depois dessa, Eu até não consigo esqueci nem quem eu falar. era. É que meu braço é curto e não atravessava aqui também. Ai, não consigo nem falar. Eu até esqueci quem eu era com 18 anos agora. Desculpa. Não, imagina, mas isso é... Potente. Gente, tá? Essa hora da noite ouvindo isso é um presente pra gente também, sabe? Entenda que é um presente pra cada um Total. de nós aqui, de alguma forma. Então você não tá aqui à toa. Com Verdade, certeza. tudo tem um Entende? propósito. E todo mundo que for assistir esse podcast Tenho certeza também. tem Isso vai um impactar motivo aí, muita gente. Vai se sentir atravessado, Vai. né? Bem, o que eu falaria para 18 anos, não desista. Sabe? Continue firme, siga e continue indo em direção às sessões que muita gente vai duvidar. Sim. E olha, até hoje tem gente que duvida de muita coisa, mas muita gente vai duvidar, mas lembre sempre de quem você é, da onde você veio. Nunca pise em ninguém, sempre perdoe e sempre haja com amor, querendo transbordar tudo que você aprendeu, porque é isso que vale a pena na vida. Aprender com os maiores, poder ajudar quem está precisando e ser um canal. Então, acho que uma coisa que eu falaria também, acredite, você vai poder ser um canal para muitas pessoas que vão passar pela sua vida. Muita gente vai te estender a mão que você nunca ia imaginar. E seja essa pessoa também que possa ajudar os outros, incentivar, porque vale a pena. A vida, a gente nasceu e a gente está aqui nesse mundo para transbordar. Então, transborde. Quanto mais você transbordar, mais você vai se fortalecer. Mas não desista nunca. Linda. 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 Então, meninas, para a gente poder finalizar,
tem 2 mensagens, né? A gente está finalizando setembro. Infelizmente, uma menina que ia fazer parte do Leste, acho que de repente, não sei se vocês chegaram a ficar sabendo, que ela desistiu. Desistiu, dia 2, foi lá e... Enfim, vocês entenderam, né? Nossa. Ela ia fazer parte literalmente do Leste. Ela ia ser uma das integrantes e ela já tinha participado. Inclusive, a gente estava com a placa de nomeação dela. Eu fui lá entregar lá para o irmão dela, para a família dela. Nesse mesmo dia, eu deixei o link do YouTube. Esse daqui vai ser o 15º episódio que a gente está fazendo do Leste Conexão, que são histórias reais. Eu compartilhei lá e falei, meninas, se vocês não estiverem bem, vejam essas histórias. E aí teve uma menina que depois de 4 dias chegou e me mandou uma mensagem falando assim, Pedro, você compartilhou esse link e salvou a minha vida. Porque eu já estava pensando em desistir. Eu escutei a história de cada uma dessas meninas que você compartilhou. Você não sabe como isso me renovou. Então, por isso que isso daqui não é só um podcast. Isso aqui não é só a história de vocês. E eu queria que vocês, cada uma de vocês olhassem para aquela câmera ali e vocês duas olhassem aquela câmera ali, deixassem uma mensagem para uma mulher que está pensando em desistir. Pode começar. Não pense que as dificuldades vão ser um mar revolto que vão te sufocar ao ponto de fazer com que você não vislumbre possibilidades de sobreviver a esse processo. Pense que existem pessoas, que existem uma rede que pode te amparar e te conduzir para novos horizontes, uma nova terra, né? Sem olhar para trás. Não desista. Eu quero falar com você que está atravessando um momento difícil, desafiador e talvez esteja pensando em desistir. Será que você sabe quem você é? Eu vou convidar você a fazer uma autoanálise sobre si mesma. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se de quantas lutas, quantas batalhas, quantos desafios você já atravessou até chegar nesse seu momento atual. E é exatamente assim que você poderá chegar a lugares que talvez você nem sequer possa imaginar. Pense nisso. Fernanda? Eu sei que tem momentos na vida que parece que não tem mais solução. Que você já tentou de tudo, você já pensou, você já tentou tirar forças de vários lugares, mas você acredita que não tem mais jeito. E eu queria te falar que fase não é fim. Toda fase ela passa. E por mais desafiador que seja, poder pedir ajuda, peça. Peça ajuda porque a sua vida importa. A sua história importa. Os momentos que você ainda vai passar com pessoas queridas importam. As vidas que você ainda vai tocar importam. Então, se em algum momento você pensou em desistir, não desista. Porque com certeza tem gente se inspirando na sua história. Com certeza existem pessoas que te amam muito. E se não for por você, você não conseguir pensar por você, pense por quem. Seja um filho, um marido, uma outra pessoa. Pense em todas as pessoas que ainda precisam de você, porque você importa muito. Importa para outras pessoas, importa para Deus. Então, se fortaleça buscando pessoas que já passaram por desafios também, que podem te ajudar. Busquem outras fontes de inspiração, mas não desistam, porque a vida foi feita para ser realmente desfrutada em abundância. E se você está numa fase desafiadora, lembre-se mais uma vez, fase não é fim.
Você merece muito. Você merece viver. Você merece ser feliz. Você merece ser próspera. E você merece realmente caminhar. Continuar caminhando e fortalecendo outras pessoas no seu caminho. Passa por você e passa por outras pessoas ao seu redor. Vanessa. Bom, antes de tudo, eu sei como que é passar por isso, porque em um momento da minha vida eu também tentei fazer isso. E naquele momento de que realmente eu via tudo preto e que não parecia ter mais sentido para nada, nem para comer, nem para trabalhar, nem para viver, nem para sair, eu simplesmente parei por um segundo, num momento meu de oração, num momento meu de pedir socorro. E apesar daquele momento eu ter uma vida, né? Eu tinha o meu filho, e não foi no momento de gestação, mas eu sabia o que eu conseguia fazer, tudo que eu tinha passado até ali, tudo que eu já tinha enfrentado, quem eu era com 21 anos. E naquele momento eu tive força só por olhar para o céu e pedir ajuda. Não sei de onde veio, não sei como que aconteceu, mas eu consegui ver minimamente uma luz. E depois Deus colocou uma outra pessoa no meu caminho. E assim foi acontecendo e eu consegui me dispersar dessa situação. Mas, antes de tudo, ande com pessoas que te ajudem. Não ande com pessoas que você está vendo que não te valoriza quem você é, que não te dá um elogio, que não te acolhe, que não te abraça. Ande com pessoas que realmente se importam com você. E que por mais que você pense que não, nesse momento, um amigo, esse amigo que você achou que nunca faria nada por você, é quem vai te resgatar. Então, olhe para o seu lado e veja com quem você anda. Porque no momento difícil, essas pessoas que vão te ajudar. Diga-me com quem andas e eu direi como vai ser o seu futuro. Exato. É verdade. Meninas, muito obrigado, tá? Eu acho que vocês se conectaram um pouquinho, né? E, gente, não esqueçam, tá? Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Vejam os outros episódios também. E até a próxima. Valeu. Valeu. Ó.